Olá, tudo bem com vocês? Eu espero do fundo do meu coração, com toda sinceridade, que esteja transcorrendo tudo na mais perfeita ordem, de acordo com a vontade de Deus. Pois bem, para quem não me conhece, meu nome é Sebastião Andrade, eu sou administrador de formação e de carreira, sou concursado há vários anos e sou um dos idealizadores do projeto Filhos do Rei. O que é o projeto Filhos do Rei? Nós estamos aqui iniciando uma série de lives e nesse projeto Filhos do Rei, as promessas se cumprirão, que é o nome da nossa série. Nós vamos estar trazendo a você o entendimento do projeto de Deus para a sua vida, o projeto da criação, trazer o entendimento de quem você é dentro do contexto desse grandioso projeto de Deus que foi a criação do universo, a criação de tudo. E Deus te criou num propósito de plenitude, um propósito pleno para você. E esse projeto Filhos do Rei tem o propósito de levar esse conhecimento até você, para que você entenda quem você é dentro do contexto desse projeto de Deus. Vamos lá, alguns exemplos de promessas que Deus faz para a gente. Tá? Vamos, alguns exemplos práticos em alguns versículos. Primeiro, fala a respeito da proteção, uma das promessas de Deus na Bíblia para nós. Vamos lá especificamente, Salmos 91, versículo 7. Olha lá o que fala a respeito. Salmos 91, versículo 7. A palavra de Deus fala: caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu, porém, não será atingido. Olha só, proteção. E iguais a essa na Bíblia, nós temos vários trechos em que Deus fala a respeito desta proteção que Ele estende aos seus filhos. Um outro exemplo que fala, aquela passagem que diz sobre o Satanás está ao derredor, buscando quem possa tragar, mas ao seu redor estão os anjos de Deus, proteção. E nesse aqui em Salmo 91, ele é bem específico a respeito disso. No mundo nós teremos aflição, no mundo nós teremos ataques de todas as formas, de todos os lados. Mas olha só o que a Bíblia fala a respeito daqueles escolhidos, os que possam se dizer filhos de Deus. Lembra que falamos a respeito da criação, que Deus ele nos criou com um propósito de sermos feitos seus filhos. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. No entanto, houve uma ruptura lá no Jardim do Éden, quando entrou o pecado, que nós vamos falar a respeito disso mais à frente. Mas olha lá, agora vamos falar aqui a respeito da proteção. Essa proteção, a vontade de Deus é que fosse sobre todos nós, sobre todo ser humano, toda criatura. Mas, infelizmente, houve o afastamento de Deus através do pecado. Mas ainda assim ele fala, olha só, caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, porém tu não serás atingido. É uma das promessas que fala para nós a respeito da proteção. Vamos outra, salvação. Olha só, quando se fala a respeito de salvação no contexto bíblico, muitos pensam assim, simplesmente a respeito do dia que Jesus voltar para arrebatar a sua igreja. Mas isso aí está num contexto muito religioso. Vamos falar num contexto humano aqui.
a nossa vida. Quando se fala de salvação, à luz da Bíblia, se a gente for olhar direitinho, a salvação ela se estende a partir do momento que você reconhece o Deus como seu Pai, como seu Criador, Jesus Cristo como nosso Salvador, como fala a Bíblia. Lá, olha só, João 3,16. Olha o que fala, que barato, que bacana. Vamos lá. João 3,16. Né? A Bíblia fala assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só, ele está falando de salvação. Se a gente for olhar pelo contexto assim, religioso, do que se prega nas igrejas, está falando a respeito de quando Jesus voltar e levar a sua igreja, arrebatar a sua igreja. É uma promessa de Deus para nós. Só que essa promessa, ela começa aqui, na nossa vida terrena. Em outro trecho da Bíblia fala que nós iremos usufruir do melhor dessa terra. Isso será só após a morte? Só quando Jesus levar a tua igreja? Não, é para agora. A Bíblia fala que nós seremos colocados por cabeça e não por cauda. Olha só, presta atenção. Nós voltando para o projeto inicial de Deus, na criação lá no Jardim do Éden. Quando Deus preparou o ambiente e colocou o homem lá. E falou, olha, domine sobre tudo. Está aí todas as árvores, todos os frutos para te servir. Olha só, nós agora, voltando para esse contexto lá do Jardim do Éden, quando a Bíblia fala que nós seremos colocados por cabeça e não por cauda, isso quer dizer domínio. Que nós vamos usufruir do melhor dessa terra. Providência de Deus, plenitude. Está entendendo? Né? Hoje, a Bíblia nos prometendo tudo isso, remetendo novamente ao contexto lá do Jardim do Éden. Aquele ambiente de plenitude que Deus criou para nós. Não é bacana isso? Né? Vamos lá, vamos continuar. Promessa de saúde para nós. Mais especificamente, Provérbios 4, vamos lá. Provérbios, capítulo 4, do versículo 20 ao 22. Olha o que fala. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Versículo 21. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-o no mais íntimo do teu coração. 22. Porque são vida para quem acha e saúde para o seu corpo. Isso aqui está falando a respeito da palavra de Deus. Quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, né, ele fala, ó, o versículo 22, porque são vida para quem os acha. Porque olha só, infelizmente, gente, a Bíblia, ela está aí para que todos tenham o entendimento da verdade de Deus a nosso respeito. Mas nem todos buscam isso aí. A palavra de Deus fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós precisamos buscar esse conhecimento para entender o projeto de Deus nas nossas vidas. Para entender as promessas de Deus para nós. Eu falei, agora há pouco, mais de 8.000 promessas a nosso respeito. E eu te pergunto, qual delas você está tirando proveito? Qual delas você está trazendo para o contexto da tua vida? Projeto Filhos do Rei. As promessas se cumprirão.
Este é o título da nossa série de lives. Para pensar a respeito disso. Para e pensa direitinho. Lá em João, no versículo 1, capítulo 1, versículo 12, a palavra de Deus fala que a todos aqueles que reconhecerem Jesus como seu Salvador, lhes é dado o direito de ser feito filho de Deus. Entenda qual é o direito, qual é o posicionamento de Deus, do filho perante o pai. Qual o direito do filho perante o pai? Esse contexto, ele nos remete à herança. O filho ele tem direito ao legado do pai, à herança do pai. E nós, como filhos de Deus, nós somos herdeiros de tudo aquilo que Deus criou. Tudo aquilo que Deus materializou. Esse projeto maravilhoso de Deus na criação do universo, Deus estava criando todo o ambiente para nós. Está entendendo isso aí? Você, como filho de Deus, você tem direito a tudo isso. E, no entanto, o pecado, ele nos afasta desse contexto de herança, esse contexto de direito que nós temos a respeito das coisas de Deus. Saúde é uma delas. Nós falamos a respeito de 3, certo? Primeiro, proteção, saúde, salvação e saúde. Vamos para mais uma. Plenitude. Eu falei agora há pouco, Jardim do Éden. Beleza? Tranquilo? Lá em Gênesis, a Bíblia relata a respeito da criação. Deus preparou todo o ambiente. Deus fez tudo perfeito naquele lugar e depois criou Adão e colocou ali. Está aqui, Adão. Tudo para te servir. Tudo para você. Para você dominar sobre os animais, sobre as plantas, sobre todo o ambiente. Para que você tenha o comando, o controle sobre tudo. E está tudo aí ao seu dispor. Está tudo aí para que você tire proveito sobre tudo. Né? Olha lá. Filipenses 4,13. Vamos ver o que a palavra de Deus fala a respeito. Filipenses 4, versículo 13. Olha só. Bem resumido, mas tremendo. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele não fala, a palavra de Deus não fala alguma coisa eu posso. Eu posso alcançar ou saúde, ou eu posso alcançar proteção. Não, ele fala tudo. É abrangente. Tá? Ele não restringe algumas coisas. Porque, primeiro, o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, dono do ouro e da prata, ou seja, está tudo sob o domínio de Deus, o Criador. E nós, como filhos de Deus, somos herdeiros. Olha só, o filho, ele não tem acesso à casa do pai. Ele tem livre acesso. Ele entra pela porta da frente e acessa todos os cômodos. Ele vai na sala, ele vai no quarto, ele vai na cozinha, vai na despensa, vai na varanda, vai na... Ou seja, todo o ambiente da casa, o filho tem acesso. Plenitude. Vamos lá. Filipenses 4,13. Deixa eu ver. Tá. Olha só. Caramba, isso é tremendo. Aqui em Filipenses, Deus fala a nosso respeito. A Bíblia fala aqui. Tudo posso
naquele que me fortalece. Olha só, não é alguma coisa, não é uma área ou outra, não é riqueza, ou só saúde, ou só alegria. Não. Ele fala: tudo posso naquele que me fortalece. Olha que tremendo que é isso. Veja bem, a situação do filho. O filho, na casa do pai, ele tem livre acesso. Ele entra na casa do pai pelas portas, ele tem acesso à sala, ele tem acesso ao quarto, ele tem acesso à cozinha, ao banheiro, à área de serviço, à varanda. Ou seja, ele não tem restrição na casa do pai. Ele tem acesso a todos os ambientes. E aqui em Filipenses, quando fala tudo posso naquele que me fortalece, ele está falando que eu tenho acesso a todas as áreas da minha vida. Tudo aquilo que eu necessito em Deus, eu tenho acesso através dele. Eu só preciso entender a minha colocação como filho de Deus. Eu preciso trazer esse entendimento à minha mente, porque quem me limita sou eu. Eu vivo, as pessoas vivem pensando: será que isso é para mim? Isso aqui é demais para mim, aquilo ali eu não posso alcançar. Por que não pode? Deus limitou para A, B ou C? Não, é para todos os filhos. Deus não faz acepção do filho melhor ou do mais ruim, não. Nós que nos limitamos. Então eu preciso entender isto. É muito forte o que fala esse versículo. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é algumas coisas. Beleza? Entendido isso aí? Vamos para o próximo. Prosperidade. Olha só. Mateus 6, versículo 33. Vamos para lá. Mateus 6, verso 33. A palavra de Deus fala: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas outras coisas vos serão acrescentadas. Todas. Saúde, riquezas, felicidade, plenitude, não vai te faltar nada. Nada, absolutamente nada. Se você souber entender o buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quando fala da justiça, ele está falando da palavra de Deus, da obediência. Olha só, o filho que é obediente ao pai, ele é agradável ao pai. E o pai não vai ter restrição nenhuma em atender aquilo que ele necessita, aquilo que ele almeja, aquilo que ele deseja. Entenda isso. Busque ser agradável ao pai. Busque a justiça de Deus, o cumprimento da palavra de Deus. Procura viver de acordo com o que a palavra de Deus estipula para você, meu irmão. Que nada vai ser restrito na sua vida. Você não vai ter limite. Você vai alcançar plenitude. Isto aí quer dizer alcançar todas as promessas de Deus para a sua vida. Beleza? Vamos ao próximo. No mesmo segmento, fala de riquezas. Isaías, no capítulo 6, versículo 5. Vamos lá. Isaías, capítulo 6,
versículo 5. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Olha só. Ele fala: os meus olhos viram o Rei. Ele está se referindo a Deus, o Pai. A Bíblia se refere ao nosso Deus como Rei dos Reis. Um rei, ele é detentor de riquezas. O rei, ele vive nos palácios. Palácios é local de abundância, é lugar de riqueza. Então, o nosso Deus, o nosso Pai, é o rei que vive nos palácios. E se eu sou filho do rei, o que eu sou? Escreve aí o que você é. Escreve para mim aí. Hashtag, eu sou filho do rei. Beleza? Tá? Quero ver aí no chat. Hashtag, eu sou filho do rei. Então, eu como filho do rei, eu tenho acesso a todos os ambientes do palácio. Eu tenho acesso a todas as riquezas. O que é do pai é do filho, por direito. Entendido? Caiu a ficha? Você vive em situação complicada, difícil, dívidas. Por quê? Se você é príncipe, se você é filho do rei. Ó, mudança de chave. Tá aqui, ó, na mente. Mindset, mudança de pensamento, metanoia. Começa a virar a chave do teu pensamento. Começa a tirar aquelas ideias de que você não pode, que você não é capaz, que você, isso não é para você. Ah, isso é só para fulano, não é para mim. Por que é só para fulano? Os melhores salários. Ah, um salário de 20 mil, 30 mil. Ah, isso aí é só para fulano, porque estudou a vida toda. Ué, por que você não pode estudar? A única diferença é que ele estudou e adquiriu conhecimento. Isso aí, você também não pode alcançar? Basta você ter a decisão de correr atrás. Fazer a sua parte. Se capacitar. O que não pode é você ter um salário, digamos, salário mínimo. Você ganha salário mínimo. Você tem um conhecimento, você tem uma capacitação que te levou a um emprego que ganha salário mínimo. Aí você vai querer orar a Deus, pedir a Ele um emprego que te pague 15 mil. Tá, tudo bem. Mas o que você fez para alcançar isso? Qual foi o conhecimento que você buscou para alcançar essa colocação? O primeiro passo tem que ser seu. Não espere que Deus jogue Não espere que Deus jogue lá de cima o melhor emprego para você ter um salário astronômico. Ele não vai fazer isso se você não estiver capacitado para assumir esse emprego. Deus abre as portas, mas quem te estabelece é você, é a sua competência. Entenda isso, ok? Tá? Vamos lá, vamos para o próximo. Ai, agora esse aí, meu querido. Veja bem, que pérola! Que pérola! Você escreveu aí na hora que eu te falei? Hashtag eu sou filho do rei. Escreve aí de novo. Escreve você que tem plena consciência de que você é filho do rei. Hashtag eu sou filho do rei. Escreve aí.
E olha essa para você, que pérola. Provérbios 13, 22. Olha que barato. Como isso é forte. Presta atenção. O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos. Olha a segunda parte. Mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Você prestou atenção nessa palavra? A riqueza do pecador é depositada para o justo. O que a Bíblia fala a respeito do justo? O Filho de Deus. É aquele que está andando debaixo dos estatutos de Deus, do Pai, em obediência ao Pai. Beleza? Aí a Bíblia fala que Deus tira a riqueza, Deus saca a riqueza do pecador e passa para o justo. Olha, eu vou te confessar, um tempo atrás, quando eu vi essa passagem, eu achava assim uma tremenda de uma injustiça de Deus. Ele tirar da mão de um para dar para o outro. Ou seja, um planta, prepara a terra, ara, planta, rega, cuida, e quando cresce, floresce e dá os frutos, vem outro e colhe. Isso não parece uma injustiça? Se a gente for olhar a grosso modo, sim, parece ser uma injustiça. Mas presta atenção nisto. A Bíblia fala que Deus é o Criador dos céus e da terra. Ele é o detentor de tudo. Tudo. O que está nas mãos das pessoas é que Deus entrega para cada um para que ele administre. Mas não é nosso, é de Deus. Então, se é de Deus, ele tira da mão de quem ele quer e põe na mão de quem ele quer. Está entendido isso? Nós somos simplesmente administradores. Mais à frente tem uma passagem que fala a respeito dos servos fiéis. A gente vai falar um pouco mais à frente, tá? Mas não vamos nos ater a isso não. Agora, vamos falar a respeito disso, que Deus tira da mão do pecador e coloca na mão do justo. Ou seja, ele tira da mão daquele que não é agradável a ele, aquele que vive em vida dissoluta, não importa se ele trabalhou, se ele ralou para conquistar. Mas o que a Bíblia está dizendo, que na hora que Deus quiser, ele vai lá e tira da mão desse pecador e entrega para o filho que é agradável a ele, na hora que ele quiser. Então, presta bem atenção nisso e aprende a tomar posse. Você não precisa plantar, você não precisa regar. Deus vai tirar e vai trazer para a tua mão, no momento certo, na hora que ele achar que convenha, que você merece. Agora, nem por isso, meu irmão, você vai ficar, como diz lá na música do Raul Seixas, né? Com a boca escancarada cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não. Faça a tua parte. Seja agradável ao Pai. Porque o Pai, ele primeiro vai abençoar o filho que é agradável a ele. Ele não vai deixar de abençoar o filho que está sempre de obediente, agradável a ele, está sempre na presença dele, para agradar o filho rebelde. Aquele que vive em desobediência, que não faz a vontade dele. Está entendendo? Eu estou sendo claro? O princípio para nós recebermos é nós estarmos numa vida agradável a Deus. Beleza? Curtiu aí? E por fim, vamos uma outra. Aliás,
Uma pergunta aqui para você. Quando fala do filho justo, né? Você viver em justiça. Lá a gente falou em Mateus 6,33, falando da prosperidade, né? Que ele fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eu te pergunto, você tem sido justo? Você tem sido agradável a Deus? Porque isso é princípio, viu, gente? A gente buscar a justiça é um dos princípios bíblicos para nós alcançarmos plenitude, para nós alcançarmos as bênçãos de Deus. Aprende isso. Existem vários princípios na Bíblia que ao longo dessas lives a gente vai estar falando a respeito de todos eles. Inclusive, um é esse aqui, ó. Justiça. Buscar a justiça de Deus. Viver debaixo dos mandamentos, em obediência à palavra de Deus. Isso é buscar justiça. É um dos princípios bíblicos para você alcançar plenitude, alcançar as riquezas que são promessas de Deus para as nossas vidas. Beleza? Olha só, Mateus 6,33, ele fala da prosperidade, mas perceba que em Mateus 6,33 ele diz que em primeiro lugar existe uma ordem, existe uma sequência, uma escada que você vai galgar ela degrau por degrau. E o primeiro dele, buscar a justiça. Buscar o reino de Deus. E as outras coisas, os outros degraus dessa escada, eles virão naturalmente, normalmente, para a tua vida. E aqui nós falamos de 7 pontos específicos, 7 exemplos claros, em 7 áreas diferentes das nossas vidas, em que a Bíblia fala a respeito das promessas de Deus para nós. Só que é impossível a gente falar de todas elas aqui, porque são mais de 8.000 promessas em toda a Bíblia ao nosso respeito. Escolhemos algumas delas aqui para relatar para você, para abrir o teu entendimento, para abrir a tua mente para coisas que até então talvez você não tenha percebido. Ah, mas eu vivo na casa de Deus, né? Eu busco a Deus, eu faço a vontade de Deus, eu amo o meu próximo, eu pratico a bondade para com os outros, pratico o amor. Tá, mas você tem sido fiel a Deus? Você tem buscado o reino de Deus em primeiro lugar na tua vida? Ou você tem priorizado as coisas que são do seu interesse? Porque às vezes a gente inverte a ordem das coisas. Primeiro eu, e se sobrar algum tempo, eu busco a Deus. Primeiro eu, se sobrar algum tempo, eu faço a vontade de Deus. Primeiro eu, se sobrar algum tempo, eu vou lá na igreja agradecer a Deus um pouquinho. Está saindo um pouco do contexto. Salmo 133, a palavra de Deus fala: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. No final desse salmo, a palavra de Deus fala que ali o Senhor ordena a sua bênção para sempre. Aonde que ele ordena a sua bênção? No ambiente da comunhão. O ambiente onde os irmãos estão reunidos. Aonde é que os irmãos estão reunidos? Na casa do Pai.
Não é cada um na sua casa, cada um nos seus afazeres, cada um no seu canto, não. É eles reunidos na casa do Pai, no ambiente da plenitude, no ambiente da segurança. Tá me entendendo? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos será acrescentada. Nós falamos das promessas de Deus. Vamos para um outro ponto importantíssimo: propósito. No início da live, eu falei a respeito do propósito de Deus ao criar tudo. Vamos ler aqui, lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 e 28. 26 a 28. Olha só. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, o homem a imagem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Olha só. Olha o poder desta palavra. O poder dessa promessa. Aliás, mais do que uma promessa, uma determinação de Deus para nós. Ele, primeiro, ele nos autoriza a dominar. Aliás, ele nos capacita para dominar. Quando ele criou Adão e colocou ele no ambiente que já estava tudo preparado para ele, já estava tudo feito, o ambiente da plenitude, colocou Adão e falou: tá aí, Adão, está tudo em tuas mãos, domina sobre tudo, tenha total domínio sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais, sobre a relva, sobre tudo que há sobre a terra. Eu falei antes de uma das promessas, que ele fala que nos coloca por cabeça e não por cauda. Domínio. É isso aí que está aqui, ó, falando nesta passagem da Bíblia. Não só a respeito do domínio, mas ele fala outra coisa muito interessante: multiplicai. Ele nos dá esse poder, essa capacidade, através da procriação, de nós sermos fecundos, de nós multiplicarmos na face da terra. E esta multiplicação estendeu todas as bênçãos que Deus colocou sobre Adão, tudo isso se estendeu para nós até hoje, como herança. E falou mais, né? Sede fecundos, multiplicai e dominai sobre tudo. Isso aí, olha só, está abrangindo tudo que Deus autorizou sobre as nossas vidas. E isso vem se estendendo de geração em geração. Só que tem um detalhe, né, muito importante nisso aí. Primeiro, né, Deus preparou esse ambiente do Éden, o ambiente da plenitude, preparou para nós. Só que ele queria do homem uma coisa: a obediência.
Que ele chegou para Adão e falou: Adão, está aí todo o jardim, todo o ambiente à sua disposição. Todas as árvores, coma do que quiser. Está tudo ao teu alcance. Só que daquela árvore que está lá no centro do jardim, no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa você não come não. Porque se você comer, certamente morrerás. Deus ali estava falando para Adão, não era da morte física, estava falando da morte espiritual. O que é essa morte espiritual? Afastamento. O Espírito é que nos liga a Deus. Quando Deus falou para Adão que se ele comesse daquele fruto, ou seja, se ele desobedecesse, ele morreria, ele teria afastamento de Deus. Afastamento do ambiente, afastamento da plenitude para a qual ele foi criado. Então, escreve aí, pecado, que veio através da desobediência. É outro dos princípios que regem as riquezas sobre a nossa vida. Obediência. Se você obedece, você é agradável ao Pai. Se você desobedece, você causa ruptura, esse afastamento, que foi o que aconteceu com Adão. Adão, como consequência da desobediência dele, o que aconteceu? Ele foi banido do ambiente. O ambiente da plenitude. O ambiente da bênção. O ambiente que foi preparado para ele. Para suprir todas as necessidades dele. E o que aconteceu com isso? Afastado, banido do ambiente. Aí fora do jardim, Adão teve que ralar, teve que arar a terra, plantar, cuidar, colher para depois comer. Consequência do pecado. E essa herança maldita nos alcança até hoje. Por isso, a necessidade de nós diariamente procurarmos nos aproximar de Deus novamente. Quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário, ele estava dando a oportunidade ao homem de voltar novamente para o ambiente, para junto do Pai. Junto do Pai quer dizer no ambiente da plenitude novamente. E assim, a gente estaria restaurando novamente a aliança que foi quebrada por Adão lá no Jardim do Éden. Não é mesmo? Tá? Então, na próxima live, nós vamos falar sobre essa consequência do pecado e a condição do homem no mundo após a entrada do pecado. Beleza? Tá? Então, olha só, eu te espero, tá? Te espero que na próxima quarta-feira nós estaremos falando a respeito dessa consequência do pecado e você vai entender direitinho, né, por que nós vivemos hoje a vida que nós vivemos. Essa vida de luta, correr atrás e tanta dificuldade, tantas lutas. Nós vamos falar também, vamos te mostrar o caminho das pedras. O que é isso? Nós vamos te falar de algumas possibilidades que hoje você perde por não saber de algumas coisas, alguns valores que você perde para os bancos em financiamentos que você faz, valores que você deixa de receber nas suas transações, dos seus cartões de crédito. Então tem uma série de coisas aí que você às vezes vê falar,
mas não conhece o caminho das pedras. Nós vamos estar falando a respeito disso. Algo útil para você. Portanto, eu te convido, não saia dessa série de lives nossa, que nós estamos iniciando hoje, e vamos até a nossa 10ª live, onde nós vamos estar falando dos propósitos de Deus, e vamos estar falando também de coisas básicas, mas concretas para o nosso dia hoje, nosso dia a dia. Coisas que acontecem, reais, tá? Que estão aí acontecendo, e você perde oportunidades porque você não tem um conhecimento. Na próxima live, vamos falar sobre essa consequência do pecado e a condição do homem no mundo. Te esperamos, ok? Na quarta-feira, próxima quarta-feira, nesse mesmo horário, e te convido para continuar conosco, acompanhando essa série de lives, que até o final nós temos muita surpresa para você. Você vai entender direitinho, desde o início da criação, o propósito de Deus para nós lá no início e a condição que nós estamos hoje. Por que nós chegamos a este ponto? Beleza? A cada live nós iremos falar de um determinado assunto até que nós vamos chegar hoje na nossa realidade. Beleza? Mas não é só isso. Tem uma boa notícia para você. Nós vamos também estar apresentando para você, te mostrando o caminho das pedras. O que é isso? Tem algumas possibilidades que nós temos perdendo, que nós deixamos de ganhar alguma coisa ou de recuperar alguns valores que nós perdemos em empréstimos que nós fazemos, financiamentos ou até mesmo o uso do cartão de crédito. Você sabia que você perde dinheiro nessas operações por falta de conhecimento? A palavra de Deus fala em Oséias 4:6, fala que o povo padece por falta de conhecimento. E nós hoje, nós vivemos nessa situação. Às vezes você precisa de um empréstimo, você vai ao banco e você aceita qualquer condição do banco. Você sabe direitinho o que o banco está te vendendo? Às vezes ele faz uma venda casada, você não sabia disso. Tá? Então nós vamos estar te mostrando sobre essas coisas para você estar se alertando e deixar de jogar dinheiro fora. Às vezes você deixa de recuperar algum dinheiro que é seu por direito porque você não tem o devido conhecimento. Beleza? Então eu conto contigo. Na próxima quarta-feira, que nesse mesmo horário, nós estaremos dando continuidade a esse assunto e muito mais para você. Beleza? Antes de nós encerrarmos a nossa live, eu quero que você anota a palavra-chave da live de hoje. Todas as nossas lives, nós estaremos com uma palavra-chave e você anota ela, que no final das nossas lives, nós temos uma surpresa para você. Beleza? A palavra-chave de hoje é propósito. Beleza? Anota aí e eu conto contigo. Te espero na próxima quarta-feira, no nosso próximo encontro, na nossa segunda live desta série. Beleza? Fica com Deus e até lá. Um abraço.